saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus, nesta semana que se inicia, desejando aos amados uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana em que a mão do Senhor esteja direcionando os amados para continuarmos sendo abençoados e também abençoadores nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado por mais uma semana que estamos iniciando na Tua presença. Queremos agradecer também pela semana que passamos, ó Pai, na Tua presença. E queremos pedir a direção para esta semana que se inicia, Pai. Senhor, ser com Tua criação e com todos, mas em particular com a Tua igreja, o Teu povo, a família do Senhor. E que em tudo aprove ao Senhor que tenhamos o melhor do Senhor, ó Pai. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Continue sendo conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã queremos refletir com os amados sobre o tema As consequências de uma noite com Deus. As consequências de uma noite com Deus. E o texto da reflexão da palavra está no livro de Gênesis, capítulo 28, quero ler dos versículos de 10 a 22. Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22, quando a palavra do Senhor diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Louvado seja Deus. Amados, os amados bem conhecem a história de Abrão, que passou a ser Abraão, pelo chamado de Deus, e também da sua descendência. Mas, em particular, nós queremos falar um pouquinho sobre este descendente de Abrão, de Abraão, nesses tempos, Jacó. Jacó, em família, quando seu nome era Jacó, que tem o significado de suplantador, era alguém muito ambicioso, alguém que foi capaz de tomar a questão da primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha, Esaú, e também achar pouco, aí ludibriar, enganar aí o seu pai para tomar a bênção
que por direito era do seu irmão, a bênção do seu pai, que por direito era do seu irmão. E isso trouxe uma consequência muito negativa naquele tempo, porque Esaú até jurou a Jacó de morte, e isso trouxe uma grande desunião ali na família, a ponto, né, da mãe de Jacó mandá-lo sair dali, para que, enquanto o irmão estivesse irado, ele não estivesse por perto do seu irmão, fosse estar lá com o seu tio, Labão, mas o seu pai, Isaque, vai dar um conselho a ele para que ele também não constituísse, né, família, casamento com o povo ali o povo dos inimigos, mas que constituísse também, né, família ali daqueles ao qual era do povo de Deus, a da sua família. E aqui, nesse texto, né, quando Jacó sai de casa, né, fugido, né, para estar lá com seu tio, e ele está ali em Berseba e ele vai a caminho de Harã. E quando ele está a caminho de Harã, a sua caminhada foi bem cansativa, e aí ele chegou a um lugar, diz a palavra, já era noite, o sol já havia se posto, e ele toma uma das pedras daquele lugar e põe por cabeceira e deitou-se ali naquele lugar. E quando ele se deita ali naquele lugar, primeiramente, ele tem um sonho. Um sonho de uma visão que Deus estava dando a ele, e que de fato a primeira coisa desse sonho é que Deus estava mostrando a ele uma escada que o topo tocava os céus. Ela estava aqui com a ponta na terra, mas que ela tocava os céus. E ele viu que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A primeira coisa que eu quero dizer sobre consequências de uma noite com Deus, nesse texto e contexto aqui, a primeira coisa é justamente esta, meus amados. Quando nós podemos passar uma noite com Deus, como Jacó, ele sonhou ali com Deus, certamente teremos visões, não mais meramente visões materiais, mas teremos visões também espirituais vindas de Deus em nome de Jesus. Veja que neste sonho, Jacó, ele vê aí posta, né, na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amados, há uma referência quando Jesus estava aqui na face da terra e ele começa a chamar os seus discípulos. Ali na chamada de Natanael, a palavra vai dizer que ele, confidenciando com Natanael, ele diz para Natanael que ele o viu ali embaixo de uma árvore. E aí Natanael vendo, né, que realmente Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, né, o tendo como Senhor. Agora Jesus vai dizer para ele: porque eu disse que te vi debaixo da árvore, você está crendo? Né? Agora, dentro em breve, verão, né? Anjos, né, de Deus. Verão anjos de Deus. Que seria realmente da visão a qual Jesus mais tarde vai falar que veriam, né, anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, o Filho de Deus, né, descendo sobre as nuvens dos céus. Mas eu te digo nesta manhã, em nome de Jesus, que a primeira coisa das consequências de passarmos uma noite com Deus, de sonharmos com Deus, é a questão de Deus, na realidade, estar nos revelando coisas que até então nós não víamos, porque estávamos fadados a ver apenas com os olhos carnais, mas não com os olhos espirituais da fé. E aquele que realmente passa uma noite com Deus, Deus vai passar a dar visões espirituais em nome de Jesus, porque Deus o sabe. E quando nós nos aproximamos dele, quando nós buscamos comunhão com Deus, quando nós vemos quem verdadeiramente é este Deus, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Isso me lembra
no início da minha vida de ministério, quando na igreja local, alguns anos atrás, isto aí já há 20 anos atrás, estávamos numa vigília, numa madrugada, e aí naquela vigília, já de madrugada, nós nos dividimos em grupos para estarmos orando em grupos. E naquele grupo que eu estava, Deus tomou um dos irmãos do grupo, e aí deu uma grande visão àquele irmão, e ele apontou para cada um daquele grupo e dizendo: olha, Deus está me revelando, e Deus está me falando estas coisas, e ele completava justamente com textos bíblicos, depois de dar a visão aos irmãos, inclusive aconteceu comigo. E naquela semana eu estava orando a Deus para ter experiências de cura através da oração. E justamente naquela semana, após aquela vigília, aquele momento com Deus, Deus justamente me deu esta oportunidade de estar orando por um jovem e saber mais tarde que Deus o havia curado. Um jovem que estava com o coração inchado, sua mãe veio nos procurar, a minha esposa, e oramos, e depois justamente veio a resposta de que quando foi fazer novos exames, o médico até se assustou, porque o coração estava normal, não mais inchado, mas estava normal, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E louvado seja Deus por isto, porque vale a pena nós termos tempo para com Deus, vale a pena nós colocarmos diante de Deus os nossos propósitos, as nossas ansiedades, sabendo que Deus tem cuidado de nós e Ele tem o melhor para nós, em nome de Jesus. O próprio Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós faríamos sinais ainda maiores, do que nós vimos aqui na passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na face da terra, e louvado seja Deus por isso. Mas eu te digo que justamente vale a pena termos um tempo, uma noite para com Deus, deixar que Deus certamente nos faça ver os seus planos espirituais sobre a nossa vida, nos dando a sua revelação, porque Ele vai abrir os nossos olhos espirituais da fé, em nome de Jesus. A segunda coisa é o que está aqui no versículo 13, que a palavra diz assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. A segunda coisa de passar uma noite com Deus, de viver as visões de Deus, de sonhar com Deus em nome de Jesus, é que com certeza este Deus também estará nos mostrando as promessas que Ele tem para nós em nome de Jesus, porque Deus está aqui repetindo a promessa ao qual Ele já havia feito a Abraão, que passa a ser Abraão, e agora está revelando as mesmas coisas que ele, que a promessa não era meramente para Abraão, mas a promessa era também para os seus descendentes. Deus já havia também, após ter chamado Abraão, dado promessa, logo mais ele vai também renovar estas promessas na vida do pai de Jacó, Isaque. E da mesma forma, neste sonho também, nesta noite passada com Deus, Jacó e Deus, agora Deus estaria também revelando a ele, renovando este pacto, esta aliança que tinha com aquela família, através de Abraão, em nome de Jesus. E agora ele também está aí mostrando neste sonho a Jacó as suas promessas, tendo em vista o seu pacto, a sua aliança com aquela família, em nome de Jesus, sabendo que Deus agora estava mostrando a Jacó que meramente isto seria para que, como ele falou a Abraão, também falaria também a Jacó, que já havia falado também ao seu pai Isaque, de que com certeza seria para que estes fossem bênção entre as nações, houvesse realmente uma bênção de Deus sobre as nações através destes homens de Deus em nome de Jesus. E aí quando nós vemos Deus revelando agora a Jacó: esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente.
renovando o pacto, a aliança, dando a visão do cumprimento da promessa de Deus acerca daquilo ao qual ele já havia prometido a Abraão, já havia renovado justamente esta visão também, este voto com Isaac, e agora ele está dando a visão de uma renovação também para com Jacó, dando a certeza a ele de que aquela terra chamada Canaã, a terra prometida, já era por promessa dada por Deus ao povo hebreu, que mais tarde a sua descendência, através de Jacó, seria as 12 tribos de Israel, o povo israelense, o povo judeu, em nome de Jesus. E assim sendo, a segunda coisa é que passar a noite com Deus, sonhar com Deus, é realmente termos Deus nos dando a visão das promessas que Ele tem para nós, renovando a nossa visão e nos dando a visão do quanto Deus é conosco e daquilo ao qual Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, amados de Deus, a palavra do Senhor diz que em tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes, diante da vida ao qual Deus nos dá, muitas vezes nós nos sentimos pequeninos, né? Nós nos resguardamos de certamente ter grandes sonhos, grandes propósitos, mas quando nós certamente temos uma noite de comunhão com Deus, Deus vai nos fazer com certeza sonhar, pensar, projetar grandes coisas em nome de Jesus. E agora Deus estava mostrando a Jacó que com certeza a sua descendência seria grande, seria realmente grandiosa, seria um grande povo. Louvado seja Deus por isso e mais do que isso. No versículo 15, Deus vai estar confirmando que seria com ele: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Veja que agora, diante realmente deste grande propósito de Deus, desta grande promessa de Deus na vida de Jacó, Deus também estava confirmando para com ele de que Deus não o deixaria só, de que Deus seria com ele nas suas lutas, nas suas batalhas, no projeto ao qual Deus havia projetado para a sua vida, demonstrando que ele não estaria sozinho, que Deus estaria à frente, indo para com ele em nome de Jesus, dizendo: eis que estou contigo. Ah, amados, amados de Deus, e para nós prevalece aquela palavra lá da grande comissão que Deus disse ali aos seus apóstolos, aos seus primeiros discípulos: eis que estou convosco todo o tempo até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus por isso. Amados, amados de Deus, aí o que vai acontecer mais tarde? Jacó vai ali acordar daquele sonho, daquela noite que ele teve com Deus, e agora ele vai citar ali que na verdade o Senhor estava naquele lugar e temeu, viu quão terrível era aquele lugar pela presença de Deus ali, e agora ele vai erigir ali uma coluna, um monumento, vai ungir aquele monumento, vai pôr ali como coluna, vai derramar azeite em cima dela, e agora aquele lugar ao qual outrora ali aquelas adjacências era chamado Luz, ele vai chamar aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ah, amados, louvado seja Deus. Casa de Deus, chamou aquele lugar Betel, quando o nome daquele lugar dantes era Luz. E o que vai acontecer na vida de Jacó, como na vida de todo aquele que passa uma noite para com Deus? Agora Jacó vai fazer um voto a Deus, porque ele vai dizer que se Deus fosse com ele naquela caminhada, naquela viagem que ele estava fazendo, desse tudo quanto ele necessitava, ele agora estivesse retornando em paz para a casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. A primeira coisa do voto que Jacó faz para com Deus é que Deus seria o seu Senhor.
seria o seu Deus. Amados de Deus, quantas pessoas que não buscam comunhão com Deus, que não têm, né, não passam um tempo para com Deus, não têm uma noite para com Deus, muitas vezes se fazem diferentes para com Deus, muitas vezes se dizem até ateus, né? Muitas vezes não querem ter um compromisso com Deus. Oxalá que tivessem um tempo para com Deus, oxalá que tivessem sonhos de Deus, oxalá que deixassem que Deus o revelasse o que Deus teria preparado para esta vida, em nome de Jesus, porque realmente estaria se voltando para um compromisso, para uma aliança para com Deus e fazendo como Jacó fez, votando a Deus que este Deus seria o seu Deus, mas mais ainda, Jacó vai votar um outro voto a Deus, porque ele vai dizer, além de agora, se Deus cumprisse com as suas promessas sobre a sua vida, né, o abençoasse, fizesse dele bênção também, ele disse agora, né, esta pedra que tenho posto será por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A 10ª parte de tudo quanto ele tivesse seria agora retornado, dado para Deus. Amados de Deus, nós temos aqui na sociedade muitas críticas acerca da questão do dízimo, porque aqueles que não têm compromisso para com Deus agem e falam de maneira realmente aí maliciosa, né? Falando que na realidade, né, aqueles que estão na igreja e principalmente a sua liderança chamam de ladrão, disto e daquilo, porque o povo de Deus tem prazer em dizimar ao Senhor, porque isto na realidade para nós é uma grande responsabilidade, porque desde lá dos tempos do Antigo Testamento, Abraão foi aí o primeiro dizimista, né? Quando ele tem aquele encontro ali com o sacerdote Melquisedeque, vinha de uma batalha com grandes despojos, e diz ali a palavra que Abraão vai ali ofertar diante do sacerdote, e consumadamente ali também o sacerdote vai lhe dar pão e vinho. E ali está ali, né, a primeira questão da citação que a Bíblia faz sobre a questão de dízimo. Mais tarde Moisés vai até aí colocar, né, diante das leis aí a questão do dízimo, porque nós vamos ver no livro de Levítico, que é um dos livros escritos por Moisés, ele ali também, né, colocando, né, a questão do dízimo em nome de Jesus, porque a necessidade, né, da igreja do Senhor, ela ter os seus subsídios, e a igreja evangélica, a igreja protestante, os seus valores, né, são constituídos dos dízimos e ofertas, né, dos membros das suas igrejas, bem como ofertas voluntárias que são dadas, amados de Deus. Mas alguns têm crítica e falam daquilo que não sabem, porque não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a obra do Senhor, e se fazem indiferente com aquilo que é devido ao Senhor. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E assim sendo, Jacó faz mais este voto ao Senhor, porque agora ele ali, neste sonho que ele tem para com Deus, nesta noite que ele passa para com Deus, Deus ali, né, revela a ele coisas espirituais, Deus mostra para ele as promessas que tinha para com ele em nome de Jesus, e diz para ele o quão grande seria ali a sua descendência, que seria com ele, não estaria sozinho, que seria com ele. E agora, acordado deste sonho, Jacó vê quão terrível é aquele lugar. Agora ele vai chamar aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele vai fazer o primeiro voto, se Deus fosse com ele, guardasse ele, desse tudo quanto ele precisava naquela viagem, voltasse bem para a casa de seu pai. Agora esse Deus seria o seu Deus, e também fazendo um outro voto a Deus de que tudo quanto o Senhor desse a ele, certamente ele daria o dízimo, a 10ª parte ao Senhor. Como disse o profeta João Batista, tudo que o homem tem não vem de nenhum outro lugar senão de Deus, meus amados, compreendendo que tudo que temos é dado por Deus, e aquilo que é devido a Deus nós devemos devolver ao Senhor, porque muito mais ele nos dá em nome de Jesus.
Mas aí o que vai acontecer a partir desta noite, né, de Jacó com Deus? Nós vamos ver em nome de Jesus mais tarde, né, na sua caminhada, que Jacó vai ter um encontro com o anjo de Deus, e aí ele luta com o anjo de Deus. Lutando com o anjo de Deus vai ferir ali, né, Jacó, e aí Deus vai mudar o seu nome, não será mais Jacó suplantador, mas o seu nome agora será Israel, ou seja, aquele que luta com Deus. Jacó e Israel, aquele que luta com Deus, porque havia lutado com o anjo do Senhor. Mais tarde, Deus vai mandar ele voltar à sua terra, porque diante daquilo ao qual aconteceu dele para com seu irmão, aquilo ficou uma marca terrível na sua vida. Eu posso acreditar que Jacó tinha um peso sobre as suas costas, sobre tudo o quanto de mal ele fez para com seu irmão, e agora Deus está dando a visão mais tarde de que ele deveria voltar ali para a casa de seu pai. Ele volta muito temeroso, quando, né, naquela viagem de retorno, ele sabe que seu irmão está indo lá naquela direção, ao qual agora na sua direção, ele teme, vai mandando servos com ofertas diante do seu irmão. Mas justamente quando seu irmão Esaú chega diante dele, essa é uma das passagens lindas da Bíblia. Quando as escrituras dizem que quando ali Esaú chega diante de Jacó, Jacó vai estar ali diante dele, ali quebrantado e ainda assim fazendo ofertas, né, querendo oferecer dádivas a Esaú. Esaú diz: meu irmão, eu não preciso de nada disso. E ali os dois se abraçam, e ali Esaú vai também mandar homens para estar ali caminhando com ele em detrimento daquele restante da viagem, e houve ali um reencontro, com certeza houve perdão, tirou-se aquele peso das costas de Jacó, e aí é o tempo em que Jacó prospera por demais, volta para a sua terra agora, e Deus vai fazer dele um grande povo, uma grande nação, né? 12 tribos saindo aí dos lombos de Jacó, né? Israel de Deus em nome de Jesus, e Israel foi muito frutífero em nome de Jesus, amados. Louvado seja Deus por isso. Compreenda que passar uma noite com Deus, sonhar com Deus e sonhar os sonhos de Deus, com certeza, meu amado, só haverá coisas boas para nós. Com certeza Deus estará nos mostrando o quanto Ele é conosco e tudo quanto Ele tem a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós louvamos um louvor que diz: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Que Deus nos abençoe. Que possamos realmente passar noites maravilhosas com Deus, ter a revelação dEle, das suas promessas, e que possamos ser abençoados e abençoadores nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada para os amados na graça e na paz do Senhor em nome de Jesus. Oremos. Deus, conforme a tua boa, excelsa e excelente vontade, Pai, continue nos abençoando para que possamos ser bênçãos em tuas mãos. Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, todo este mundo criado pelo Senhor, mas em particular a tua igreja. Toma-nos em tuas mãos, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, sendo conosco em mais esta semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.